Então preste muita atenção no que a gente vai falar antes de qualquer coisa, né? Licitação. O que é licitação? O nome licitação é um nome esquisito, né? Às vezes você pode nunca ter ouvido falar ou pode ter ouvido falar, mas sem entender exatamente o que é. Veja, o processo de licitação é um processo que a administração pública tem para fazer a compra de bens ou para fazer a contratação de serviços. Então veja só, pensa na sua cidade, a prefeitura municipal. Pode ser que ela não tenha uma pessoa especialista em colocar asfalto na rua. Pode ser que os servidores públicos ali, o pessoal que trabalha ali no setor de obras públicas, as pessoas que trabalham ali como pedreiro, alguma coisa assim, eles não sabem fazer o quê? Um asfaltamento de uma avenida, por exemplo, da cidade. Então o que o município vai fazer? Ele vai contratar uma empresa especializada nisso e essa contratação vai ser feita por meio de uma licitação. Você tem lá o cemitério municipal da sua cidade. Falo isso sempre porque, para quem não sabe ou para quem não se recorda, eu fui por 8 anos procurador da Fazenda Pública de um município e posso dizer para você, a coisa com a qual eu mais trabalhava na parte de direito administrativo, de todas elas, eram questões relacionadas a servidores e lei de licitações. Então eu posso dizer para você que é uma coisa que você vê em todos os pontos, né? Então, a prefeitura municipal vai lá e precisa consertar um muro de arrimo de um cemitério. Por exemplo, às vezes ela pode colocar lá o pedreiro da prefeitura para fazer aquilo, mas às vezes ela não vai ter a capacidade de fazer aquilo porque os servidores ali talvez não tenham uma expertise para algumas coisas. Então, o que ela vai fazer? Vai contratar ali uma obra, vai contratar ali a realização daquela construção de muro. É a mesma coisa, olha, eu preciso comprar computador para a Secretaria de Escola, para a Secretaria Municipal, né? Para a Secretaria Municipal de Educação. Eu vou fazer a compra por meio do quê? Por meio de uma licitação. Preciso colocar merenda para a criançada comer. Eu posso fazer toda a merenda, então você pode ter uma merendeira lá fazendo nas escolas, mas os produtos alimentícios que vão ser comprados, então banana, carne, arroz, feijão, etc., tudo isso vai ser comprado também por meio de licitações. Então entenda, a licitação é a forma com que a administração pública faz a aquisição de bens ou aquisição de serviços para a própria administração. Esse é um ponto importante, tá bom? Então, essa é uma conceituação relevante aqui em 3, 4 minutos de aula, só para você ter noção do que nós estamos falando, tá? E veja, é claro, o processo todo de licitação, é claro que ele vai ser regido por aquilo que a gente já conhece dentro do direito constitucional, da parte da administração pública. Por exemplo, todos aqueles princípios do artigo 37 da Constituição sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que veja, aqui no artigo 5º da Lei de Licitações, e já estamos entrando na lei, a própria lei traz até outros princípios que podem ser também utilizados e que serão utilizados durante a licitação. Então veja só, olha só o que diz o artigo 5º. Na aplicação desta lei, da lei de licitações, serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pô, tudo isso aqui está na Constituição, a gente já sabe. Aí tem outros princípios. Quais são esses outros princípios? Do interesse público, da probidade administrativa. Então eu vou fazer isso de modo honesto, né? Então eu vou contratar não uma empresa porcaria, mas vou fazer isso tudo, né, nos conformes, vamos assim dizer, então vou fazer tudo dentro da lei, da igualdade, olha que interessante, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções. O que é isso, segregação de funções, professor? Significa que cada um vai fazer o seu. Isso é um ponto importante, né? Para que não haja ali uma atribuição de alguma coisa que não é seu para que você faça. Então, por exemplo, eu não posso contratar uma empresa que presta serviços médicos para construir creches, tá? Só para que você entenda, né? Então, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital. Então, é uma coisa importante, né? Do mesmo jeito que você já ouviu falar, né? Que o edital do concurso público é a lei, entre aspas, é a norma principal do concurso público. A lei principal das licitações é o edital que é publicado pela própria administração pública. E aí você tem um outro nome disso, eu queria até acrescentar aqui para você, que você poderia ter um nome antigo, tá? Mas que ainda poderia constar numa prova, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ou seja, a administração pública, se ela disse que a licitação vai ser de um tal jeito, vai ter certos prazos, vai ter certos critérios, eu preciso seguir isso até o final. Então, princípio da vinculação ao edital, também chamado de princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Princípio do julgamento objetivo, ou seja,
Veja, o que é um julgamento objetivo? Quem oferecer a melhor proposta vai ganhar, independente da cara do freguês. Esse é o ponto, tá? Porque julgamento subjetivo dependeria muito da avaliação do próprio administrador público. Então, às vezes, ele gosta de um mais do que de outro. Então, é um negócio muito subjetivo, é um negócio que vai de pessoa para pessoa. Mas a licitação não é isso, é um julgamento objetivo. Também, princípio da segurança jurídica, ok. Né? Então, está também muito ligado à vinculação ao edital, ou à vinculação ao instrumento convocatório. Princípio da razoabilidade. Então, a administração pública tem que ser razoável. Competitividade, ou seja, a licitação serve para você escolher propostas e você bota as pessoas para disputar, para competir. Então vamos ver quem oferece o melhor preço, por exemplo, tá? Da proporcionalidade, da celeridade, então para ser uma coisa rápida, da economicidade, é um princípio muito importante, ou seja, eu vou adotar a melhor proposta, mas desde que essa proposta, dentro do que for possível, seja a que menos traga impacto para os cofres públicos. Então tem que ser a proposta mais econômica. E também o princípio do desenvolvimento sustentável, assim como as disposições aqui das normas de introdução ao direito brasileiro. É uma lei específica que vai introduzir o Código Civil. Antigamente se chamava de Lei de Introdução ao Código Civil, mas para a gente aqui o importante é você saber disso. Esses princípios são os mais importantes. Vinculação ao edital, muito importante, ou vinculação ao instrumento convocatório, realmente muito importante, e economicidade também, muito importante, e esse aqui também, julgamento objetivo, ou seja, o julgamento, que julgamento é esse? O julgamento das propostas. Você vai perceber que o procedimento de licitação ele segue vários passos. E veja, quando eu chegar e vou concluir qual é a melhor das propostas para que eu, administração pública, possa fazer a contratação, este julgamento tem que ser um julgamento objetivo, ou seja, eu vou ter critérios claros que estarão no edital, né? Então por isso que um princípio se vincula ao outro, para que eu possa de fato escolher a melhor proposta. Tá? E economicidade significa o quê? Significa que a proposta precisa ser a mais vantajosa para os cofres públicos. Além desses outros princípios todos aí, mas esses me parecem mais importantes. Tá? Aí veja só, o artigo 6º, ele vai começar a trazer para você uma série, se eu não me engano são 55, né? Mas a gente não vai ver todos, tá? Mas são 55, vamos ver aqui, eu sempre esqueço, né? 50 e... XL 42 incisos para gente aqui, para gente observar quais são, não, 42 não, tem mais aqui, vai até o 5, eu acho que era 50 mesmo, 50 e, que é isso aqui, LX, não, ainda tem aqui, são 50 e poucos, vai, acredite em mim, são muitos incisos, vamos assim dizer. Então veja só, qual é o ponto importante aqui para a gente? L é 50, né? Professor, você é burro, professor, você não está sabendo. LX 60 incisos. Né? Veja só, eu sou ruim de número romano, não sei porque eu tenho essa dificuldade. Mas veja só, a gente vai ver aqui definições. Cara, para outros concursos eu já fiz isso e deu muito certo, porque muitas questões estão sempre no começo das leis. Então, por exemplo, a gente teve um concurso aí para a Câmara de Santo André e tinha lá a Lei de Acesso à Informação. E no começo da Lei de Acesso à Informação tinham algumas definições e o que caiu na prova foram aquelas definições. Você tem lá também, na Lei Geral de Proteção de Dados, você tinha ali definições e aquelas definições caíram. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, olha só, para fins desta lei, da Lei de Licitações, a gente tem as definições do que é órgão, do que é entidade, do que é administração pública, do que é administração, do que é agente público, do que é autoridade. Então veja só, por exemplo, a autoridade dentro da lei de licitações é o agente público dotado de poder de decisão. Olha só o contratante. O contratante é a pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Então, por exemplo, o município vai contratar. Então, se é a pessoa jurídica aqui, pode ser o município, pode ser o Estado, o Distrito Federal, enfim, a União. Então esse é o contratante, tá? Contratado é quem vai prestar o serviço. Então olha só, contratado é pessoa física ou jurídica. Olha a perguntinha boba de prova. É possível que pela lei de licitações eu contrate uma pessoa física? Sim, a própria lei está dizendo que contratado. Quem vai ser contratado? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Pessoa física também você poderia encontrar com o nome de pessoa natural, tá? Então pode haver contratação de pessoa natural, pessoa física, dentro da lei de licitações. Ou então consórcio, reunião, né, de pessoas jurídicas que vão assinar
um contrato com a administração, signatária é quem vai assinar, né, quem vai fazer a signature, quem vai fazer a assinatura daquilo que a gente conhece como contrato, né? Então a signatária do contrato, quem vai assinar o contrato, tá? Então veja só, qual é o ponto aqui importante para a gente. Então, licitante é a pessoa física ou jurídica ou consórcio que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório. Então, licitante é a pessoa que vai participar da licitação. Então veja só, licitante é quem vai participar ou quem tem a intenção de participar do processo de licitação, tá? Então esse é um ponto importante. Outra coisa, compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata, então uma compra imediata, aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, conceito bobo, o que é uma compra? Eu vou fazer uma aquisição remunerada, paga, certo? E isso pode ser feito de uma só vez ou de forma parcelada, tá? Então, de uma só vez ou de forma parcelada, com uma coisa importante, considerando entrega imediata ou compra imediata, aquela que tem um prazo de até 30 dias para o seu fornecimento. Guarde já uma informação, a gente vai trazer isso mais adiante, mas tem uma coisa importante. A administração precisa se organizar para fazer as licitações. Por quê? Veja só, pensa em qualquer repartição pública. O que é que sempre tem? Café. Café é ruim, mas é café, certo? Então, toda administração pública tem café. Então, meio que eu sei o quanto que se consome de café durante todo o ano, certo? Então, qual é o ponto? Eu já tenho a clara noção de quanto eu vou gastar de café. Esse é um ponto importante. Eu já tenho a clara noção de quanto eu vou gastar de café. Só que veja só, eu já sei o total do quanto eu vou gastar de café no ano. Imagina que eu vou gastar 100 mil reais de café. Na prefeitura, no estado, sei lá o quê. Eu vou gastar 100 mil reais de café. Eu posso pedir todo esse café de uma vez só, mas eu posso também parcelar esse fornecimento. E aí, guarde uma informação importante que pra gente, pra gente assim, né, não pra mim, né, mas pra gente que é professor e sabe que o aluno pode ter a dificuldade ou a tendência de confundir termos, entenda que parcelar é diferente de fracionar, tá? Isso é um ponto importante. Então, parcelar uma compra é diferente de eu fracionar. Professor, vai cair a diferença de um e de outro? Não imagino, porque isso você envolveria uma profundidade um pouco maior do que um concurso de nível médio, por exemplo, exige de você. Mas tem uma coisa importante, parcelar pode. Então a administração pública pode parcelar o que ela está comprando, certo? Agora, fracionar foge, porque não pode. Tá? Então, parcelar, e aí, claro, guarde com as iniciais aqui, né? Então, parcelar, pode. Fracionar, foge. Não pode. Então, o que você encontra, por vezes, em questões? Você encontra questões com certas afirmações dizendo o seguinte, olha, é possível, a compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou de forma fracionada. Não, não é de forma fracionada, é de forma parcelada. De novo, o conceito de parcelamento e de fracionamento, para a gente, para o nosso concurso, não me parece adequado que a gente se aprofunde tanto assim. Mas é importante que você pelo menos tenha a noção de que parcelar você pode parcelar essa compra, você não pode fracionar, tá bom? Então esse é um ponto importante. Porque quando você fraciona, você vai fazer uma outra licitação para comprar o que ficou faltando. Quando você parcela, você faz uma licitação só e o fornecimento é que já é feito de pouco em pouco. Isso pode. O que você não pode é fez uma licitação, teve todo o processo, aí acabou o papel, acabou o café. Agora eu vou abrir um outro processo de licitação. Isso se chama fracionamento. Fracionamento foge dele porque você não pode fazer isso, tá? De novo, não imagino que isso seja perguntado para você, apenas te explicando. Então, o que é compra? É você fazer a aquisição remunerada, lembrando de que é possível comprar de uma vez só ou é possível você comprar isso parceladamente. Você faz uma licitação só e faz ali o fornecimento de tempos em tempos. Mas é um processo só de licitação por um preço só e pronto. Agora, você não pode fracionar. Comprei café para 4 meses, acabou todo o café, aí eu vou ter que abrir uma outra licitação para
outro para comprar o restante do café para o resto do ano, não pode fracionar, tá bom? Então guarde isso aqui, cara, isso aqui responde muita questão de concurso, tá? Então parcelar pode, fracionar pode. Aí continuando nos conceitos aqui, a gente ainda está nos conceitos, né? Aí veja, tem o serviço, né? Então aquilo que vai ser de fato prestado, você pode ter inclusive de modo intelectual ou material, então um serviço intelectual, é possível você fazer a licitação de um serviço intelectual, por exemplo, você contrata um especialista, ele vai fazer um parecer, né, sobre alguma coisa, então isso é um serviço intelectual. Obra é toda atividade que vai ser exercida, aqui ó, veja só, vamos até grifar aqui, por arquiteto e engenheiro, que implica na intervenção no meio ambiente, tá? Então obra é isso, tá? Então feito por arquiteto e engenheiro, certo? Bens e serviços comuns, esse é um conceito muito importante, coloquei até em verde, porque isso aqui cai muito em concurso. Professor, por que isso cai? Porque o conceito de bens e serviços comuns, ele está vinculado a uma modalidade de licitação específica, que é o pregão, que a gente vai falar mais adiante. Então veja só, o que é bens e serviços comuns? Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Então, por exemplo, preciso de café para a copa da prefeitura municipal. Veja, café em pó, né? Não é café solúvel, né? Café em pó. Preciso de sacos de café para a copa da prefeitura municipal, para a cozinha da prefeitura municipal. Veja, isso é um bem comum. Por quê? Porque é um negócio que você consegue medir, né? Então você consegue saber o seguinte, olha, quanto café eu preciso? Quantos toners de impressora eu preciso? Quantos, quantos equipamentos de proteção individual, quantas luvas eu preciso para comprar, para colocar no hospital público, municipal? Quantas máscaras eu preciso? Então tudo isso pode ser objetivamente definido. Então isso é bem e serviço comum. Por favor, guarde esse conceito. Por quê? Porque isso está muito vinculado a uma modalidade específica de licitação, que é o pregão, tá? Então isso aqui tem relação com o pregão. Vou colocar até aqui, ó. Tem relação com o pregão, que é uma forma de você fazer o procedimento licitatório, é uma modalidade de licitação. Então, este é um conceito muito importante. Aí você tem, claro, o que é comum e o que é especial, né? Então, é lógico, né? O especial, ele tem ali uma alta heterogeneidade ou complexidade, tá? Então, é lógico, né? Uma coisa muito mais complexa, tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, serviços e fornecimentos contínuos, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes das necessidades permanentes ou prolongadas. Então, é lógico, aqui nos serviços e fornecimentos contínuos, a gente tem, por exemplo, os serviços de, eventualmente, internet. Então, claro, é inimaginável que hoje a administração pública não tenha internet. Então, manutenção de sistemas, né? Então você tem lá sistemas de protocolo, você tem vários sistemas, câmeras de monitoramento, então serviços e fornecimentos contínuos. Pois bem, olhando esses conceitos, a gente vai fazer aqui um adiantamento e a gente vai para o inciso 18. É 18 isso aqui, professor? É 18, né? Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Olha, serviços intelectuais, quais são? Estudos técnicos, pareceres, perícias, assessorias, fiscalização ou gerenciamento de obras, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Veja, tudo que envolve pessoas ali mais especializadas que vão prestar o serviço de acordo com o conhecimento que eles têm, né? Então, o cara vai fazer um parecer, ele vai tirar isso da onde? Da cabeça dele, né? Estudo técnico, ele vai tirar do raciocínio, da cabeça dele, tá? Então, isso aqui também é um conceito que vale a pena você ter em mente. Então, serviços de natureza predominantemente intelectual. Pois bem, outra coisa importante, né? Notória especialização. Veja, você tem a possibilidade de você fazer uma contratação, e por isso que eu já estou fazendo esses diálogos e dá para fazer isso só num curso de reta final como esse aqui da Lei de Licitações. Veja, notória especialização é um conceito que diz o seguinte, olha, tem um cara que é pica, desculpa a expressão, mas é um cara que é muito bom no que ele faz. E esse cara não tem como competir com ele. Não tem como, não tem como eventualmente eu botar qualquer parâmetro de concorrência para esse cara. Então esse é o cara que tem notória especialização, tá? Então é uma qualidade de profissional ou de empresa que
tem uma especialidade, um reconhecimento, inclusive, ó, reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. E tem um cara que é muito bom e é reconhecido nisso. Essa é a pessoa que tem notória especialização. Então, pensa o seguinte, você pode contratar, e a gente vai ver mais adiante, você pode contratar, e a lei de licitações disciplina isso, como que você contrata esse cara que tem notória especialização, tá bom? Aí uma outra coisa importante, um conceito importante, está no inciso 22. Diz assim, obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Então, o que é uma obra ou serviço ou fornecimento de grande vulto? Aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Existe isso, professor? Existe, claro que existe. Tá? Então, também importante. Outro assunto importante está aqui, ó, termo de referência. Termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Tem a definição do objeto, etc. Tal. Veja, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tem uma licitação, a administração vai publicar um edital. Então, só para que você entenda, tá? Existe na licitação uma fase que a gente chama de fase interna. O que é isso? É a fase de planejamento. Então é a administração que chega e diz o seguinte, o cara lá a tiazinha lá do café comunica para alguém lá e diz o seguinte, ó, acabou o café, ou está acabando o café. Então a gente precisa comprar mais, porque daqui a pouco vai acabar. Então, isso vai ser enviado para alguém do setor administrativo, do setor de almoxarifado, a depender da estrutura, né, de almoxarifado, o setor administrativo, o setor de compras, seja lá o que for. Isso vai ser feito ali um planejamento para você abrir uma licitação. Então você vai ter ali todo um planejamento interno para que a licitação possa depois ocorrer. Então você tem uma fase toda de organização, de planejamento, de verificação de quanto você dispõe de orçamento para de fato fazer a licitação. Então você tem essa fase que é uma fase interna da licitação. Depois eu vou colocar isso no papel, mas só para que você entenda. E veja, depois disso você já começa a fazer a elaboração do edital. Olha, quero uma licitação para comprar café. Pois bem, além do edital, que vai ser publicado para todas as pessoas, né? O edital é a fase externa, é a fase em que toda a população fica conhecendo, fica sabendo que ela existe. Então, no edital, além dessa indicação de tudo que vai acontecer, ó, quando que vai ser o julgamento das propostas, como que vai ser, etc., tudo que você precisa apresentar de documentos, etc., tudo vai estar ali no edital desta licitação, você vai ter o termo de referência. O termo de referência é o documento que vai indicar o seguinte, qual é o café, qual é a espécie de café. Tudo isso vai ter ali indicado no termo de referência. Então o termo de referência, ele vai basicamente indicar exatamente o que você quer contratar. Então eu quero que você entenda uma coisa, ó, só para que você guarde isso na sua cabeça. Então a licitação possui uma fase interna de planejamento, de verificação do que realmente precisa ser comprado. Inclusive com a indicação de orçamento para isso, então orçamento, dinheiro, e também com a elaboração do edital. No edital estarão previstas as condições em que a licitação será realizada. Então, a modalidade de licitação, as datas, os documentos, etc. Além disso, deve ser elaborado um documento indicando exatamente o que se pretende comprar, adquirir. Esse documento é o termo de referência, tá? Então, esse documento vem junto com o edital, por vezes ele faz parte ali do próprio corpo do edital, não precisa saber mais do que isso para a sua prova, não.
Mas termo de referência é exatamente isso, é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes elementos descritivos, parâmetros e elementos descritivos. Veja, é um documento necessário para a contratação de bens e serviços e deve conter o quê? Tudo isso aqui, a indicação do objeto, requisito da contratação, modelo de execução, tudo que vai se dar de fato ali vai estar no termo de referência. Tá? Adequação orçamentária, tudo vai estar escrito ali, tá? Então esse é um ponto importante para a gente também. Aí veja só, outras coisas importantes aqui, algumas coisas aqui eu estou pulando porque tem a ver com algo muito mais aprofundado, né? que se relaciona a projetos e tal. Não me parece que tenha a cara de um concurso de nível médio você ter, de fato, conceitos com relação a isso. Mas tem um conceito, que é um conceito novo, que eu queria trazer para você, que também é importante, matriz de riscos. Veja só, matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. Então, olha só, veja só, matriz de risco. Então, primeiro, matriz de risco é uma cláusula contratual que define riscos e responsabilidades entre as partes. Então, veja só, vou fazer uma creche, certo? E para isso, eu vou precisar fazer uma perfuração no solo, certo? Pode ser que nessa perfuração do solo eu encontre algum problema. Então, eu preciso definir o que vai acontecer caso eu tenha ali algum problema. Qual vai ser a responsabilidade da empresa de engenharia que vai fazer aquela perfuração e qual vai ser a responsabilidade do poder público com relação a isso. Isso vai estar onde? Isso vai estar no contrato. Então, quero que você entenda, matriz de risco é uma cláusula do contrato, tá? Que vai definir o quê? Os riscos. Olha, vou fazer isso aqui. O que de pior pode acontecer? Vou fazer um metrô. O que de pior pode acontecer? Ó, pode desabar tudo isso aqui. Pode cair na cabeça de todo mundo isso aqui. Pode explodir isso aqui. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, vou definir quais são os riscos. Vou definir quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Então, isso é um ponto importante. Então, o que vai ser responsabilidade da empresa e o que vai ser responsabilidade do poder público. Além disso, vamos ver o quê? O equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Porque, veja, quando você vai fazer a licitação, você vai colocar ali um preço. Mas imagina que, passado um tempo, tem uma guerra, certo? Ou, sei lá, tem uma pandemia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então pode ser que as coisas fiquem mais caras, pode ser que você tenha uma dificuldade maior para fazer algumas coisas. Então vamos aqui manter um parâmetro para fazer depois o quê? O nosso equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Porque, veja, a empresa que está prestando o serviço, ela não pode cobrar o olho da cara, mas ela também não pode ser obrigada a prestar um serviço tendo prejuízo. Então tem que ter um equilíbrio. Então a administração pública paga o menor preço possível que ela pode pagar, ok, está tudo certo, e é isso mesmo pelo princípio da economicidade da administração pública e das licitações, mas a empresa também precisa ter lucro naquilo. Não há nenhum problema em dizermos que as empresas que participam de licitações, elas não estão fazendo caridade, elas querem lucrar com aquilo, e não está errado ter lucro, e não vem aqui de minha parte nenhum tipo de crítica com relação ao objetivo de lucro, está tudo certo, ela está prestando o serviço, mas qual é o ponto? Você precisa ter isso muito bem indicado onde? Na matriz de riscos, tá bom? Então, isso precisa estar bem claro, por quê? Porque, veja, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em termos de ônus financeiro decorrentes de eventos supervenientes à contratação, ou seja, eventos posteriores à contratação. Então veja só, imagina que eu tenho lá um contrato para fazer o metrô. Pois bem, fazendo um metrô, acontece alguma coisa depois, superveniente é posterior, tá? É um fato novo, posterior. É um fato novo, depois da contratação. Então veja, eu tinha um contrato em vigência. Veja, contrato você assina para cumpri-lo. Então você assinou o contrato, você tem que cumprir o contrato. Mas veja só, pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho que me impeça de continuar cobrando o preço que eu estava cobrando. Então eu vou ter que fazer o quê? Um equilíbrio. Eu vou fazer inclusive um pedido como empresa para reequilibrar isso aqui. Então olha, eu estava cobrando tanto, mas eu vou ter que ter um ajuste, vou ter que fazer um aditamento do contrato para que eu possa receber um pouquinho mais para eu não ficar em prejuízo, para que tenha um equilíbrio. E esse equilíbrio é entre as duas partes. É tanto o quanto o poder público está pagando, mas também o quanto a empresa tem o direito de receber, porque ela ganhou a licitação, ofereceu sim o melhor
melhor preço, mas dentro desse preço ela só está oferecendo aquele preço porque aquele preço é um preço que ela pode praticar e que vai ter lucro. Se alguma coisa mudar, isso precisa estar previsto onde? Na matriz de riscos. Tá? Então este conceito me parece também bem importante, que é um conceito novo, que na lei de licitações antiga não tinha. Então é um conceito bem importante para a gente aqui, me parece relevante para fins do seu concurso. A gente vai continuar aqui no artigo 6º, porque o artigo 6º traz ainda alguns conceitos muito importantes, né? A partir do inciso 38, ele vem trazendo para a gente, ó, 38, 39, 40, ele vem trazendo para a gente modalidades de licitação. Então preste atenção, a gente vai ter a concorrência, que é uma modalidade de licitação, o concurso, que é uma modalidade de licitação, a gente vai ter aqui o leilão, que é uma modalidade de licitação, a gente vai ter aqui o pregão, que é uma modalidade de licitação, e o diálogo competitivo, que também é uma modalidade de licitação. Então preste atenção numa coisa importante aqui desde já. As pessoas por vezes, se você já estudou a lei de licitações ou se você já viu questões sobre a lei de licitações, tem um negócio que passa muito a perna nas pessoas, que é o seguinte: a pessoa confunde modalidade de licitação com tipo de licitação. Professor, mas não é a mesma coisa? Não parece a mesma coisa? Até parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ó, quero fazer para você aqui uma tabelinha com uma diferença básica, tá? Então, olha só. Modalidade de licitação é a forma, é o procedimento adotado para a avaliação das propostas. Já os tipos de licitação são os critérios de julgamento das propostas. Cara, são coisas diferentes. Você pode até achar que modalidade e tipo é a mesma coisa, mas para fins da lei de licitação não são. E veja, preste atenção, olha só, quando você fala de tipos de licitação, significa o jeitão que você vai julgar. Como que você vai chegar na proposta e vai dizer o seguinte: escuta aqui, você tem aqui duas empresas, as duas estão oferecendo tal coisa. Como que você vai saber qual é a melhor proposta? Como que você sabe qual é a melhor proposta? Lembre-se, a proposta tem que ser avaliada com base na economicidade, ou seja, a proposta que traga maior vantagem para a administração pública. Então veja só, quando eu falo de critério de julgamento das licitações, eu estou falando, portanto, do tipo de licitação. É isso que eu quero que você entenda. Então, critério de julgamento de qualquer licitação vão ser esses aqui, ó. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Então, isso aqui é o tipo de licitação que você poderia encontrar com essa expressão, para tentar passar a perna em você, tentando confundir você com as modalidades de licitação. Porque modalidade de licitação são outra coisa, olha só, modalidade de licitação está aqui, ó, concorrência. Sem saber o que é, mas só de saber isso aqui já é importante, ó. Concorrência, concurso, leilão, pregão, ó. Concorrência, concurso, leilão, pregão. Só trazendo aqui, ó. Diálogo competitivo. Então, o que você por vezes encontra em questões? Você encontra assim, questões básicas, né? Mas que poderia cair na prova, não tem por que não cair, né? E não seria um absurdo se caísse, né? Mas você teria assim, são tipos de licitação. Aí você, são espécies, são tipos de licitação. Você tem lá, menor preço, melhor técnica, técnica e preço e pregão, por exemplo. Cara, ele está misturando os dois. Então eu quero que você entenda, modalidades de licitação é você olhar para o procedimento que vai ser adotado. Por quê? Porque a depender do preço, a depender do que você quer comprar, a depender de outros contextos, você vai olhar para as modalidades e fazer ali a adoção da melhor das modalidades para aquele tipo de coisa que você quer contratar. Agora, como que eu vou julgar as propostas que vão ser apresentadas? Aí sim, eu vou nesse parâmetro aqui de menor preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico,
técnica e preço. Então, por exemplo, você vai fazer um negócio e tem uma técnica tal que vai ser usada, mas com o preço mais caro. E tem uma técnica tal com o preço melhor. Como que você vai fazer isso? Você vai ter critérios ali para fazer essa avaliação. De novo, critérios objetivos, lembre-se disso, né? Então, critérios que são ali, que você consegue comprovar matematicamente, vamos assim dizer, né? Maior desconto, maior retorno econômico, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, é o seguinte, você vai contratar uma empresa que vai reformar um prédio público para ele ser vendido. E aí tem uma empresa que vai fazer tal coisa e uma empresa que vai fazer outra coisa. E aí você olha e você pensa o seguinte, bom, o que vai me dar mais retorno? Ah, essa proposta aqui, se houver a venda depois desse imóvel, ou seja, vai trazer um retorno maior para a administração pública, porque vai ser feito desse jeito, porque quando for ser feita a venda, eu vou colocar tal coisa, porque no projeto, além do que está aqui, eu vou inserir tal coisa. Veja, tudo isso precisa ser avaliado. Então, o que eu quero que você entenda desde já? E se você gravar isso aqui para esta aula, me parece que seria já muito importante. Então, modalidades de licitação, ou a modalidade de licitação, é você olhar o procedimento que vai ser adotado para que as propostas sejam avaliadas. Certo? Então, como que eu vou fazer? Por concorrência, concurso, leilão, pregão ou diálogo competitivo. E os tipos de licitação são os critérios de julgamento. Tá? Então esse é um ponto muito importante que eu já queria destacar para você. Então preste atenção, olha só, concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser o quê? Menor preço, melhor técnica e conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Então veja, qual é o ponto aqui? A concorrência é o procedimento mais amplo, né? Você pode fazer a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais. Professor, por que você está dizendo isso, né? Porque tem os especiais aqui que merecem um destaque. Porque, olha só, você pode até ter obras e serviços comuns, mas você também tem a expressão especiais, ó. Especiais. Especiais. Por quê? Porque a concorrência, ela pode se opor a uma outra modalidade de licitação, que está aqui, ó, que é o pregão. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Olha que coisa interessante, né? Então, você pode ter um pregão e dentro do pregão você pode ter o tipo de licitação de menor preço ou de maior desconto. Por quê? Critério de julgamento é tipo, né? Ó, tipo. Então, dentro da modalidade pregão, você pode ter a modalidade de licitação pregão do tipo menor preço. Você pode ter a modalidade pregão do tipo maior desconto. Tá? Então, veja só, o pregão, ele dialoga com a concorrência. Por quê? Porque quando eu estiver falando de serviços especiais, eu estou falando de concorrência. Quando eu estiver falando de serviços comuns, que eu posso, de fato, avaliar de modo objetivo, então eu posso, de fato, verificar, estabelecer critério de menor preço ou maior desconto, eu posso e devo, não é que nem que eu posso, é licitação obrigatória, eu devo me utilizar do pregão. Então preste atenção, porque quando eu estiver falando de alguma coisa especial, eu estou falando em geral da concorrência. Com uma observação, eu também posso fazer a contratação de obras e serviços comuns pela concorrência, porque a concorrência é o procedimento mais amplo, tá? Então vamos apenas anotar isso também, porque acho relevante, ó. Vou até colocar aqui uma tabelinha, ó. Então na concorrência, você pode fazer o quê? Ó? Vamos até copiar aqui, ó. Bens e serviços especiais. E também, a gente coloca aqui, obras e serviços comuns e especiais. Já no pregão, que é uma outra modalidade, você vai ter bens e serviços comuns. Então veja, nos dois casos, você pode ter bens e serviços comuns, ok.
Só que no pregão, você pode ter bens e serviços comuns, como observação. Menor preço, então do tipo, pode ser do tipo menor preço, pode ser do tipo maior desconto. Sendo que, para a concorrência, você tem todas estas. Pode ser de todos os tipos. Vou até melhorar, ó. De todos os tipos. Menor preço, melhor técnica e preço. Enfim, melhor técnica, o conteúdo artístico e assim por diante. Tá? Então, preste atenção, porque de fato você tem uma similaridade grande, mas também quero que você entenda isso, né? Então, você tem no pregão bens e serviços comuns e você pode ter do tipo menor preço ou maior desconto. E na concorrência você tem bens e serviços especiais, isso aqui chama muito atenção, tá? E claro, bens e serviços comuns e especiais, mas lembrando de que você sempre pode ter todos esses tipos aqui, tá? Então esse é um ponto aqui que me parece bem relevante também, bem interessante para a nossa prova, tá? Então isso aqui me chama muito a atenção, então coisas importantes. Então modalidades são essas: concorrência, leilão, concurso, pregão, diálogo competitivo. E tipos são esses aqui, tá? Aí prosseguindo, né? Então veja, a concorrência você pode ter para todas essas hipóteses. Agora veja só, o pregão a gente já viu que é para bens e serviços comuns. Aí veja só, para que serve o concurso? E quero que você entenda aqui que não é concurso público, tá? Por favor, esse concurso aqui é outra coisa, não é concurso público. Porque às vezes o cara pode pensar assim, não, concurso público então entra na lei de licitações, então vou fazer o concurso para escrevente, o concurso para tal coisa. Não, não é isso. O nome concurso aqui talvez possa levar muita gente a se confundir, mas olha só, concurso é uma modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou de conteúdo artístico, para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Então aqui é aquela coisa, você vai ter lá a concurso de fanfarra da sua cidade. Ó que coisa, né? Coisinha boba. Concurso de poemas, concurso de poesia, sabe? Concurso compreende? Então, esses concursos são esse tipo de concurso que a gente coloca aqui dentro da lei de licitações. Então, modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Então, pensa o seguinte, o cara está concorrendo ali, está participando de um concurso para escolher o melhor projeto, então um trabalho técnico, né? Então, o melhor projeto para despoluir o rio Tietê. É um concurso. É como se eu dissesse, não é a melhor coisa, mas só para que você guarde, né? Concurso aqui, entenda, por exemplo, um concurso cultural, tá? Que é promovido pela administração pública, tá? E no final vai dar um prêmio, ou vai dar uma remuneração para o vencedor, tá? Então por isso que esse concurso aqui não tem nada a ver com concurso público, tá? Aqui você vai ter a melhor técnica ou o melhor conteúdo artístico, claro, tudo isso vai ter que ser avaliado, tá? Mas veja, é a única das modalidades de licitação aqui que você pode pensar um pouquinho, que pode ter uma certa subjetividade e eu concordo, tá? Então até poderia. Veja só, leilão, modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Então qual é o critério, qual é o tipo de julgamento aqui da licitação leilão? Maior lance. Então quem dá mais? Então eu vou vender o que é um bem imóvel da administração pública, ou vou vender um bem móvel, então um carro, por exemplo, um carro que não serve mais, ou um carro que foi legalmente apreendido, né? Então você tem lá leilão da Receita Federal, você tem leilão do Detran, você tem um monte de coisa, que você vai vender carros ali, então você tem bens móveis e imóveis. E qual é o critério? Quem vai ganhar? Né? Quem vai ganhar é quem der o maior lance, quem dá mais ganha. Tá? Então essa é a ideia. Pregão, a gente já viu, o diálogo competitivo é uma coisa nova, e por isso que eu queria chamar sua atenção, porque eu já vi caindo em concurso de nível médio, tá? Veja só, diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza, olha só, por isso que chama diálogo, né? Diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Então a administração vai estabelecer diálogo com os licitantes
mediante critérios objetivos, com o intuito, com o objetivo de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, no final, os licitantes têm que apresentar uma proposta. Então, veja só, tem coisas que são muito complexas. Então, por exemplo, como que a gente vai solucionar o problema do Rio Tietê em São Paulo? Exemplo, tá? Então, veja, você pode ter ali uma concorrência e a empresa que ganhar, ganhou, mas você pode ter um diálogo competitivo. Por quê? Porque você pode desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública. Então, qual é o ponto importante aqui? O diálogo competitivo serve para coisas que a gente ainda não sabe qual é a solução que a gente vai dar. Então, diálogo significa que a administração pública vai chamar empresas, licitantes, que são ali de fato selecionados, e vai dizer o seguinte: olha, eu quero fazer tal coisa. Quem que pode fazer isso? Olha, quem pode fazer isso é a empresa tal e a empresa tal. A administração pública chama essas empresas e pergunta o seguinte: escuta, eu estou querendo fazer tal coisa. Você não dá ideia para mim? Você não consegue me dar soluções aqui para eu resolver isso? E veja, durante todo esse diálogo podem surgir propostas. E veja, no diálogo competitivo, qual é o ponto? Você não tem exatamente o que você vai fazer. Você tem só uma ideia do que você quer fazer. Então, por exemplo, olha, eu quero despoluir o Rio Tietê, mas será que eu sei exatamente quais são todas as causas, quais são todas as consequências, quais são todas as implicações de fazer isso? Será que eu vou ter que desapropriar algum lugar? Será que eu vou ter que mexer em alguma coisa? Será que eu sei avaliar todas as consequências e todas as alternativas que eu posso me utilizar para fazer isso? Então, no diálogo competitivo, você chama empresas que estão ali que foram ali escolhidas, foram selecionadas mediante critérios objetivos, e a partir disso a gente conversa. E aí eu pergunto: olha, escuta aqui, você tem alguma solução? Olha, a minha solução é tal, é tal, é tal. Você, escuta, você tem alguma solução? Olha, a minha solução é essa, essa e essa. E você? Ah, a minha solução é desse jeito, desse jeito. Terminamos todas as conversas, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês me apresentem agora uma proposta. Depois que esses diálogos se encerraram, e claro que nesse diálogo a gente vai ter que identificar o que vai ser resolvido efetivamente. Então veja só, no pregão eu já sei o que eu quero fazer, no leilão eu já sei o que eu quero fazer, no concurso eu já sei o que eu quero fazer, e também na concorrência eu já sei o que eu quero fazer. Agora, no diálogo competitivo, você tem uma discussão para você realmente identificar o que você quer, porque às vezes nem a própria administração sabe exatamente do que ela precisa. Então veja, desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Então veja, na licitação pela modalidade diálogo competitivo, você não tem um objeto fechado, você só tem uma ideia do que você quer, mas você não tem exatamente o que você quer. E claro, vai ser através desses diálogos que a gente vai chegar na solução que a gente de fato precisa. Então veja só o que diz o artigo 32, já estou fazendo um paralelo aqui. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, olha só, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter as suas necessidades satisfeitas sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, e veja, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Isso aqui já caiu em prova, esse item C. Por quê? Então veja, o que eu quero que você entenda. Em todas as licitações, eu já sei exatamente o que eu quero. Eu quero construir uma creche. Eu quero vender um imóvel, leilão. Eu quero remunerar a melhor proposta intelectual, concurso. Eu quero comprar um bem ou serviço comum, pregão. Ok, tá tudo certo. Agora, tem uma coisa que eu não sei ainda dimensionar. Eu não sei exatamente o que eu quero, eu não sei exatamente onde eu posso chegar. Então eu não consigo definir com especificações técnicas o que eu quero. Então, veja, modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração não tem as especificações técnicas. Então, quanto você vai gastar para despoluir o Rio Tietê? Não sei. O que você vai precisar fazer? Não sei. Então, vamos chamar todo mundo para conversar e vamos ouvir todas as pessoas. É isso que eu quero que você entenda, e esse item C aqui já caiu em concurso. Esse é o ponto importante aqui pra gente, tá bom? Então, eu acho isso muito relevante pra gente, por quê? Porque se eu pudesse apostar,
eu vejo que eu sou bom de palpite, hein? Se eu pudesse apostar, eu diria que isso aqui pode estar na sua prova, tá? Por quê? Porque é um negócio novo que ninguém nem entende o que é, né? Mas é um negócio fácil, né? Quando você começa a pensar o seguinte, bom, para todas as outras modalidades eu já sei o que eu quero. No diálogo competitivo, a própria lei diz, eu não sei ainda, está impossível, a circunstância está tão maluca que eu não sei nem como eu resolvo isso. Pensa lá em Brumadinho, Mariana, Brumadinho, o que eu vou resolver com aquilo? O que eu vou fazer? Como que eu vou mudar aquele cenário? O que precisa ser feito? Eu não sei ainda. Eu não tenho a mínima dimensão do que eu posso fazer aqui. Então, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, eu vou chamar todo mundo que tem interesse naquilo, que está previamente cadastrado, mediante critérios objetivos, e vamos dialogar. E por isso, diálogo, vamos discutir. Competitivo, por quê? Porque essas pessoas que vão participar, essas empresas, é claro que elas querem puxar a brasa para sua sardinha. Elas querem, de fato, apresentar a proposta dizendo que aquela proposta que ela tem é a melhor. Então ela diz o seguinte, olha, para fazer isso a gente precisa de tal, tal e tal e tal coisa. Então veja, é nesse diálogo competitivo que você chega a essas conclusões. Por favor, preste atenção nisso, tá? E guarde esse item, o inciso primeiro, o item C, porque já caiu em concurso mais de uma vez. Por favor, preste atenção nisso. Aí a gente tem também outros conceitos aqui que chamam bastante atenção. Por quê? Porque são procedimentos aqui auxiliares. Por exemplo, o credenciamento. Veja, o que poderia estar também na sua prova? Você dizer que credenciamento ou que pré-qualificação ou que sistema de registro de preços são modalidades de licitação e não são. Esse é o ponto importante. Então, credenciamento o que é? É um processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados. Quer ver um exemplo disso? Veja só. Na sua cidade, eu não sei, mas acho que as chances são grandes de que você tenha o hospital municipal da sua cidade e você tenha também a possibilidade de que alguns serviços de saúde da sua cidade não sejam realizados no hospital municipal. Isso é feito, entre aspas, por um convênio com uma clínica médica. Então veja só, a administração pública ela diz o seguinte, olha, eu quero oferecer serviços de raio-x. Só que é o seguinte, eu não quero escolher uma clínica de raio-x. Eu quero que todas as clínicas de raio-x que tenham interesse em fazer essa prestação de serviços venham até a prefeitura e se credenciem. Quando a gente precisar, a gente vai pedir para vocês fazerem. Isso é o credenciamento. Então, entenda, né? Então, credenciamento, então vou te dar um exemplo, porque isso poderia ficar mais fácil. Então, a prefeitura municipal, então a prefeitura da cidade X quer ampliar o atendimento médico com a prestação de serviços de raio-x e abre um credenciamento para que todas as clínicas particulares interessadas na prestação deste serviço possam se manifestar. Veja, qual a diferença do credenciamento com a concorrência ou com o pregão? Porque no credenciamento você não vai colocar apenas uma empresa. No credenciamento você vai abrir o leque para quem quiser. Essa é a questão importante. Então, no credenciamento, a administração pública não fica vinculada a apenas uma empresa, mas abre o leque para quem quiser participar da prestação de serviços. Esse é o ponto importante. Então, por isso que não é uma licitação, é um chamamento público que vai obedecer às regras da lei de licitação, mas o credenciamento não é uma modalidade de licitação. Por quê? Porque a prefeitura vai dizer o seguinte, olha, eu pago R$50 por raio-x. Você quer? Se alguém quiser, vem aqui que eu estou aceitando. Esse é o ponto. Então, vou até acrescentar.
No credenciamento, o ente público é quem diz quanto será pago. E as empresas interessadas em receber aquele valor se credenciam. Você consegue entender a diferença? Por quê? Porque numa licitação normal, a empresa ela vai ser procurada para oferecer o menor preço possível. Então eu quero pagar R$5 no raio-x, cada raio-x, exemplo, tá? Mas daí não encontrei ninguém. Comecei a não encontrar ninguém. Aí o que eu fiz? O que eu como município posso fazer? Eu posso abrir um credenciamento dizendo o seguinte, olha, todo mundo que quiser prestar o serviço de raio-x para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Saúde, em favor da população, eu estou disposto, município, a pagar R$50 por raio-x. Quem quiser pode se credenciar aqui, conforme nós tivermos demanda, a gente vai encaminhando para vocês. Essa é a ideia. Então no credenciamento não existe nenhuma discussão com relação a preço, porque quem dá o preço previamente é o próprio poder público. É diferente de uma licitação normal, porque na licitação você pode ter inclusive a disputa entre as empresas interessadas para ter um único vencedor. Essa é a diferença. Na concorrência, no pregão, em todas as modalidades de licitação, você precisa ter um vencedor. No credenciamento você não tem vencedor, porque todo mundo que quiser pode se credenciar e acabou. Essa é a ideia, tá bom? Aí você tem a pré-qualificação, que é um procedimento prévio para que pessoas já possam ali apresentar documentos, pessoas que têm interesse em participar da licitação, então é um procedimento prévio à licitação, tá? Então a pré-qualificação é isso. Então é aquela coisa, né? Eu quero participar da licitação de merenda escolar, quero fornecer ali verdura para a prefeitura, por exemplo. Então eu já posso buscar na prefeitura informações sobre documentos que eu preciso ter e já posso juntar na prefeitura para quando tiver a licitação os meus documentos já estarem lá. Isso é pré-qualificação. E tem uma outra forma, um outro procedimento auxiliar junto com o credenciamento, que é esse aqui, Sistema de Registro de Preços, que as pessoas por vezes também confundem com modalidade de licitação. Olha só, é um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras ou aquisição e locação de bens para contratações futuras. Veja só, o sistema de registro de preços é o seguinte, eu faço uma verificação de quem pode oferecer para mim o melhor preço. Registro esse preço no banco de dados do poder público. E depois, quando eu for contratar, eu vou buscar nesses que ofereceram os melhores preços os serviços. Veja só, se parece com o credenciamento no sentido de que eu faço um negócio previamente. Só que tem uma coisa, no credenciamento, quem dá o preço é o poder público. Então o próprio poder público diz, olha, eu posso pagar tanto, quem quiser vem. Já no sistema de registro de preços, são as empresas que dão preço. Então, por exemplo, a Prefeitura Municipal precisa contratar serviço de fornecimento de gás, né? Então botijão de gás. Então ela faz um levantamento de todas as empresas que fornecem botijão de gás. E aí a empresa A fornece por um preço tal, a empresa B por um preço tal. Então a empresa A por um preço tal, a empresa B por um preço tal, a empresa C por um preço tal. E veja, eu estou perguntando para essas empresas quanto elas estão cobrando. E quanto elas estariam dispostas a de fato cobrar por um período este botijão de gás. Então, por exemplo, a empresa A vai dizer o seguinte, olha, eu por um ano eu posso cobrar o valor do botijão de gás R$120. A empresa B vai dizer o seguinte, olha, por um ano eu posso cobrar R$115. E a empresa C eu posso cobrar por um ano R$140. Então veja, eu vou escolher a melhor das propostas aqui. Então imagine que a melhor proposta é a da empresa B. Então a empresa B vai ter o preço dela registrado para quê? Para quando o município precisar comprar gás, ele vai bater na porta de quem? Da empresa B. Essa é a ideia, tá? Isso pode ser mediante contratação direta. O que é contratação direta? Já vou me adiantar para você. É uma contratação sem licitação. Porque existem hipóteses em que você pode fazer a contratação sem licitação. Nós vamos ver mais adiante. Mas, além disso, você pode fazer isso por meio de uma licitação na modalidade pregão ou concorrência.
Então você pode fazer sem licitação, então por uma contratação direta, ou por pregão ou por concorrência. Então veja só, pensa numa coisa, não é comum, tá? Estou dando sempre exemplos de município, porque eu acho que fica uma coisa mais fácil para você enxergar, e também porque eu fui procurador de município, né? Então eu acho que fica mais fácil para eu te explicar com aquilo que eu sei, né? Pensa o seguinte, a prefeitura municipal, por vezes, não precisa contratar guincho. Guincho, sabe? Guincho de fazer o guinchamento para rebocar um veículo. Mas veja só, imagina que, hipoteticamente, tem algum problema em algum caminhão da prefeitura, em algum carro da prefeitura, e a prefeitura não dispõe de um guincho próprio, e ela precisa fazer um serviço de guincho. Ela pode abrir uma licitação na modalidade pregão, pode abrir uma licitação na modalidade concorrência, ou ela pode simplesmente buscar informações por meio de uma contratação direta de empresas que prestam esse serviço de guincho. No dia que o município precisar, ele vai atrás da empresa que melhor oferecer o preço mais adequado para ela. Essa é a ideia, tá bom? Então isso é o sistema de registro de preços. Então veja só, coisas importantes, né? Só para a gente não confundir aqui. Então modalidades de licitação são essas aqui: concorrência, concurso, leilão, pregão, diálogo competitivo. Você tem procedimentos aqui auxiliares, né? Ou procedimentos, você pode chamar auxiliares ou paralelos, ou o nome que você quiser dar. Mas veja, credenciamento. Eu não discuto o preço já é dado pelo poder público. E um outro procedimento importante é o sistema de registro de preços. Eu já posso deixar previamente cadastrado nos bancos de dados do poder público o quanto seria cobrado por um serviço ou por um produto. Posso fazer isso mediante contratação direta ou com pregão ou concorrência. Tá? Essa é a ideia importante aqui pra gente. Acho super relevante a gente olhar esses pontos aqui, porque de fato isso é bem relevante. E só pra gente terminar aqui, este artigo 6º, tem um ponto importante que é o último dos incisos aqui, que é o agente de contratação. É um conceito importante. Agente de contratação é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, ou seja, do procedimento, até a homologação. Então, agente de contratação é um servidor público, é uma pessoa designada entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Professor, por que você está dizendo isso? Porque já vi questão de prova dizendo o seguinte: então, agente de contratação é o cara dentro do poder público, dentro da administração pública, que vai ser o responsável por tocar as licitações, por dar andamento nas licitações, por tomar decisões, ou seja, por resolver pendências. Faltou tal documento, esse documento aqui serve, isso aqui não serve, por exemplo. Então, o agente de contratação é uma pessoa designada pela autoridade competente. Então, se for no município, vai ser pelo prefeito municipal, se for no estado, pelo governador do estado, e assim por diante. Você pode entregar esse poder de decisão também nas mãos de um secretário, o secretário vai designar alguém, mas veja, não importa, qual é a questão importante? O agente de contratação é uma pessoa que precisa ser ou um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Por quê? Qual é a grande informação aqui? Você não pode ter como agente de contratação uma pessoa comissionada. Esse é o ponto importante. Então, o agente de contratação é alguém que vai dar andamento nas licitações do poder público, vai dar andamento nas licitações da administração pública, e ele é um servidor efetivo, ou ele é um servidor, um empregado público dos quadros permanentes. Então, qual é o ponto? De tudo isso a gente extrai uma verdade muito importante: não dá para ser um comissionado. Então, não é possível que um comissionado seja um agente de contratação. Essa é a informação importante para a gente, tá? Então isso me parece muito relevante para a hora de a gente fazer uma prova, porque você poderia ter essa informação aqui jogada e você precisaria se recordar disso. Então, o agente de contratação é a pessoa que vai executar tudo da licitação, é ele que vai acompanhar o trâmite da licitação, vai dar impulso, vai dar andamento. Dar impulso é dar andamento
aos procedimentos. Então é ele que por vezes vai fazer a publicação de certas coisas, vai tomar decisões, vai dar um andamento de tudo ali. É o agente de contratação. Ele é designado, deve ganhar em geral um valor ali por ocupar essa atividade tão relevante, mas precisa ser um servidor efetivo, precisa ser um empregado público de quadro permanente. Qual é a ideia? Precisa ser alguém que não está ali de passagem, tem que ser alguém que tenha vínculos com a administração pública. Essa informação é importante. Vou parando por aqui, meus amigos, a gente vai continuar no próximo vídeo. Possivelmente a gente vai conseguir terminar no próximo vídeo. Se não conseguir, ainda faço uma tripinha do que ficar faltando no próximo vídeo. Mas essa é a ideia, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui, agradeço pela sua confiança. Todo esse conteúdo aqui serve para o concurso lá de São Bernardo do Campo e serve para tantos outros concursos. Para concursos que tiverem o conteúdo de lei de licitações, essas aulas aqui serão obrigatórias. Depois, se for o caso, eu acrescento mais algumas coisas, mas estes conteúdos aqui são fundamentais para você fazer questões na hora de sua prova, tá bom? Agradeço muito, eu volto em mais alguns vídeos. Um abraço, tchau!